Muito bem, sejam todos bem-vindos então à nossa aula de Parashá, Parashá da semana, Parashat Shemini, que se encontra no livro de Vaikra, Levítico 9, 1 até 11, 47. Muito bem, a nossa Parashá então começa no verso 1 do capítulo 9 de Vaikra e diz o seguinte: Vayehi bayom hashmini kara Moshe le'acharon ulevanav ulzkenei Israel. E aconteceu que no oitavo dia chamou Moshe a Aaron e seus filhos e aos anciãos de Israel. Muito bem. Então, na introdução da Parashá de hoje, ou como um resumo dela, nós temos o seguinte: que após então 8 dias, desde o início dos rituais e dos serviços para ungir Aaron e seus filhos, como sacerdotes, na função de sacerdotes, né, para assumir o seu cargo. Então, nós temos aí a conclusão de todo esse trabalho. Toda a congregação, então, toda a comunidade de Israel estava diante do altar naquele momento, enquanto Aaron oferecia sacrifícios, korbanot, por si mesmo e também por todo o povo de Israel. Depois, então, Aaron levantou as suas mãos para o povo de Israel e o bendisse, cumprindo a parte da Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal, como nós bem conhecemos. Posteriormente, então, Moisés e Aaron entraram na Mishkan, ou seja, no tabernáculo, no santuário do deserto, e o restante dos sacrifícios das korbanot que ainda haviam de ser oferecidas foram consumidas por um fogo divino, por um fogo que veio do céu. Perante este fato, o povo se ajoelhou num ato de adoração, num ato de serviço ao Eterno, e louvou o nome dele. Dois dos filhos de Aaron, chamados Nadav e Avihu, eles tomaram então incensos, ou incensários, nas suas mãos, que o Eterno nunca tinha indicado para uso, e acenderam os mesmos dentro do santuário, apresentando diante de Hashem um fogo estranho, Esh Zará. Foi então que apareceu um grande fogo, como diz o relato, e produziu a morte de ambos. Os seus corpos, então, segundo o relato, foram retirados da Mishkan por Mishael e Elzafan, filhos de Uziel, tio de Aaron, e levados para fora do acampamento. Este fato que ocorreu da morte, ou acerca da morte de dois de seus filhos, comoveu tanto Aaron, mas Moisés explicou-lhe que os Kohanim tinham a responsabilidade de salvaguardar ou de dar guarda a um nível de santidade que Hashem requeria deles. Aaron e os restantes seus dois filhos, Eleazar e Itamar, foram instruídos então por Moisés para não não afrouxarem com relação à questão da santidade e serem submissos então à vontade do Eterno. O Todo-Poderoso disse a Aaron que os Kohanim não deveriam beber vinho ou nenhum tipo de bebida forte antes de entrar no tabernáculo para cumprir os seus deveres com relação às korbanot, com relação às ofertas que eram apresentadas na Mishkan, no santuário. Ou mesmo quando instruíssem o povo, ou seja, quando eles estivessem educando o povo, instruindo o povo, os Kohanim não deveriam então ingerir nenhum tipo de bebida alcoólica. O Eterno ordena então a Moisés e a Aaron para que instruam o povo sobre a sua alimentação. Aí então entra pela primeira vez a questão de kashrut em relação aos judeus. Então eles podiam comer carne de animais, mas deviam observar certas regras para que não ingerissem nenhum tipo de carne que fosse considerada tmeim ou tameh, não kasher. Apenas então, de acordo com essas regras, eles poderiam ingerir carne de animais quadrúpedes que tinham um casco fendido e eram ruminantes, ou são ruminantes. Portanto, ficou proibido comer carne de camelos, de coelhos, lebres, porcos, etc.
Dos animais que vivem na água, apenas aqueles que têm barbatanas e escamas. Todos os demais ficaram proibidos pela lei para serem consumidos, assim como também os moluscos que estão nessa lista de proibições. Das aves foram proibidas as de rapina, como a águia, o abutre, etc. E também são impuros os insetos e outros seres que se arrastam, como o rato, a doninha, o lagarto, o caracol, etc. Ou répteis, de forma geral. Então, a tônica que nós temos aqui, em relação às leis de Kashrut, são a pureza e a santidade, que deveriam ser as bases da nação de Israel a partir daquele momento. O Rabi Levi, mas outros dizem que foi o Rabi Yonatan, ensinou que era uma tradição transmitida pelos homens da grande assembleia, da grande sinagoga, que onde quer que a escritura use o termo e foi ou aconteceu que em hebraico é vayehi, isso seria então uma indicação de que algum problema ou alguma catástrofe, alguma coisa ruim estava se aproximando. Era como, porque esse termo vayehi no hebraico, vayehi pode ser formado por uma construção, vai e ri, que em hebraico significa ai, tristeza. Portanto, há uma mensagem por trás desse termo, e toda vez, segundo os sábios, que um texto começa dessa forma, alguma notícia ruim vai, digamos, aparecer, alguma coisa de negativo vai acontecer. Assim, as primeiras palavras de Vaikra 9, verso 1, e sucedeu que, no 8º dia, Vayehi Bayom Hashmini. Nós temos aqui então uma previsão acerca da morte de Nadav e Avihu, que naquele exato dia aconteceria, segundo o Talmud Bavli, no tratado Megillah 10b. Então talvez fosse assim o que nós temos aqui, o anúncio ou o prenúncio de um dia triste para a comunidade, né, e também para Aharon, que perderia seus 2 filhos. O Rabi Eliezer interpretou as palavras: e lá eu me encontrarei com os filhos de Israel, e o tabernáculo será santificado pela minha presença, em Êxodo 29, 43, como que um dia Deus no futuro se encontraria com os israelitas e seria então santificado entre eles. Ou seja, o que o Rabi Eliezer menciona aqui é uma passagem que ocorreu no passado dessa história de Israel, no Êxodo 29, 43, onde se diz que ali então me encontrarei e serei santificado entre eles. Me encontrarei com eles, com os israelitas, e serei santificado entre eles. E o Midrash registra, o Midrash Bemidbar Rabbah 14:21 registra que isso aconteceu, ou seja, esta previsão ou esta profecia aconteceu exatamente no 8º dia da consagração do tabernáculo, como relatado em Levítico 9:1. Como se lê? Quando todas as pessoas viram, gritaram e caíram sobre as suas faces. É o que está escrito em Vaikra 9:24. É como se fosse um cumprimento, então, daquela passagem de Êxodo 30, do Êxodo 29, 43. O Rabi Halbo ensinou ainda que após ter ministrado por 7 dias iniciais de consagração, Moisés imaginou então que ele passaria a ocupar o cargo de sumo sacerdote de Israel. Mas no 8º dia, porém, foi-lhe revelado, foi-lhe dito, como indicado em Levítico 9:1, Vaikra 9:1, que o ofício não lhe pertenceria, mas sim a seu irmão Aharon. Isso está registrado em Midrash, Vaikra Rabbah 11:6. Pela leitura então de Levítico 9:1, que diz: e aconteceu no 8º dia, o Midrash narra como foi que Moisés disse a Aharon, o que é registrado em Levítico 8:33. E Moisés disse a Aharon: tu não deves sair da porta da tenda da reunião por 7 dias. Tu não deves sair da porta da tenda da reunião por 7 dias. O Midrash então interpretou que isso significava que Moisés ordenou que Aharon e seus filhos observassem leis de luto por 7 dias, antes que as mesmas os afetassem. Nós sabemos que na sequência morreriam então
Nadav e Abiú. E esses 7 dias que Arão e seus filhos deveriam ficar na tenda ou na porta da tenda, era como se fosse um período de luto, de Shivá. 7 dias. Moisés disse-lhes em Levítico 8:35 que eles deveriam guardar a ordem de Hashem, pois Deus observou o luto por 7 dias antes de trazer o dilúvio sobre a terra. Como se lê em Bereshit 7, verso 10, livro de Gênesis, capítulo 7, verso 10, que diz o seguinte: E aconteceu que, depois de 7 dias, as águas do dilúvio prevaleceram sobre a terra. E aconteceu que, depois de 7 dias, as águas do dilúvio prevaleceram sobre a terra. O Midrash deduz então que Deus estava observando uma espécie de luto, pois conforme Gênesis 6,6 diz o seguinte: Então arrependeu-se o Eterno de haver feito o homem na terra, e isso entristeceu-lhe o coração. Esse entristeceu-lhe vaitatsev, ou seja, em hebraico vaitatsev, e pesou-lhe, ou então causou tristeza. Isto pode ser, então, verificado também por 2 Shmuel 19:3, em que a mesma palavra é usada quando se diz: o rei está triste pelo seu filho. Neetzav, é aqui a palavra triste, é a mesma palavra usada, então, em relação à tristeza ou ao pesar de Deus em Gênesis 6,6. Né? Então, nós temos aqui como se fosse um período de luto dos 7 dias anteriores ao dilúvio, ou antes do dilúvio, que Deus passou também por esse período de tristeza, né, de comoção pelas pessoas que iriam morrer. Depois Deus diz a Moisés em Êxodo 29:43: E ali virei aos filhos de Israel, e o tabernáculo será santificado por minha glória. Moisés administrou o serviço sagrado por 7 dias, porém temendo que Deus o ferisse. Mas por quê? Foi por essa razão que Moisés disse que Arão deveria observar as leis de luto. Quando Arão perguntou a Moisés a razão disso, Moisés respondeu nas palavras de Levítico 8:35: Assim me foi ordenado. Então, como relatado lá em Levítico 10:2, Deus feriu, na verdade, tanto Nadav quanto Abiú. E assim, em Levítico 10:3, Moisés disse a Arão, e ele finalmente entendeu: Isto é o que o Senhor tinha em mente quando disse: Através dos que estão próximos a mim, eu mostrarei a minha santidade e serei glorificado diante de todas as pessoas. Essa é a elaboração do Midrash Tanhumá, Shemini 10. O Rav Assi de Hotznaá deduziu das palavras: E aconteceu que, no primeiro mês do 2º ano, do primeiro dia do mês, em Êxodo 40:17, que o tabernáculo foi erguido no 1º de Nissan. Com referência a isto, um Taná ensinou que o primeiro dia de Nissan tomou 10 coroas de distinção em virtude dos 10 acontecimentos que ocorreram naquele dia. De acordo com o Talmud Bavli, Shabbat 87b. O primeiro de Nissan foi o primeiro dia da criação, de acordo com Gênesis 1:1-5. Também foi o primeiro dia da oferta dos príncipes, de Números 7:10-17. Foi o primeiro dia para os sacerdotes fazerem as ofertas, de acordo com Levítico 9:1-21. Foi o primeiro dia do sacrifício público. Também foi o primeiro dia para a descida do fogo do céu, de acordo com Levítico 9:24. Foi o primeiro dia em que os sacerdotes comeram da oferta sagrada no átrio sagrado. Foi também o primeiro dia da habitação da Shekinah no meio de Israel, de acordo com Êxodo 25:8. Foi também o primeiro dia da bênção sacerdotal, da Birkat Kohanim, sobre Israel, de acordo com Levítico 9:22 e Números 6:22-27. Foi o primeiro dia de proibição dos lugares altos, ou de oferecer korban fora de outro local, exceto aquele local que o Senhor já havia ordenado. Levítico 17:3-4. E também foi determinado o primeiro de Nissan como o primeiro dia de todos os meses do ano, de acordo com Êxodo 12, verso 2.
O Rabi Tanhum ensinou, em nome do Rabi Yudan, que as palavras, porque hoje o Eterno vos aparecerá, em Levítico 9:4, indica que a presença de Deus, a Shekinah, não veio habitar no tabernáculo em nenhum dos 7 dias da consagração, quando Moisés estava ministrando no cargo de sumo sacerdote. Sabe-se, por meio disto, que a Shekinah só apareceu quando Aarão colocou as suas vestes de sumo sacerdote, porque ele seria o sacerdote, o sumo sacerdote investido de acordo com a ordem divina, e não Moshe, não Moisés. Referência de Midrash, do Midrash Vaikra Rabbah 11:6. Na leitura de Levítico 9:23, que diz o seguinte: E Moisés e Aarão entraram na tenda da reunião. A Sifrá pergunta por que Moisés e Aarão entraram juntos na tenda. A Sifrá ensina então que eles fizeram isso a fim de que Moisés pudesse ensinar a Aarão a maneira correta de oferecer o incenso. Isso de acordo com a referência da Sifrá, que é um Midrash muito antigo. Ainda de acordo com o mesmo Midrash, Nadav e Abiú levaram a sua oferta em Levítico 10:1 em alegria, pois quando viram o fogo novo vindo de Deus, eles correram para acrescentar um ato de amor a um outro ato de vida. Ou seja, por aqui a gente aprende que a intenção deles, na verdade, era uma intenção correta, era uma intenção boa, positiva. Né? Eles correram porque viram, digamos, fogo vindo da parte de Deus e foram acrescentar, digamos, um ato de amor, o que eles perceberam como sendo um ato vital, fogo divino, eles foram correndo para oferecer, digamos, um ato de amor, como se fosse uma oferta, um sacrifício a Deus. Porém, essa intenção, apesar da intenção estar correta, né, a atitude, a forma como a história se desenvolveu, nós sabemos que não era a forma correta, a forma desejável. O Midrash observa então que as escrituras registram a morte de Nadav e Abiú em diversos lugares. Nós temos então o registro da morte dos dois em vários locais, tipo em Levítico 10:2 e 16:1, Números 3:4 e 26:61, e ainda em 1 Crônicas 24:2. O que isso nos ensina? Quando nós temos várias referências a um mesmo evento, né, significa que esse evento é muito importante, de acordo com as regras da interpretação da Torá. E isso ensina também, segundo a tradição, que Deus entristeceu-se muito por causa da morte de Nadav e Abiú. Ficou muito triste pela morte de ambos, pois eles eram queridos por Hashem. E assim, Levítico 10:3 cita Deus dizendo: através dos que estão perto de mim, hei de ser santificado. Midrash Midbar Rabbah 2:23. Ou seja, pela frase que nós encontramos em Levítico 10:3, através dos que estão perto de mim, hei de ser santificado, isso é uma alusão a que ambos, Nadav e Abiú, estavam próximos de Deus. Ou seja, eles não estavam afastados dele, eles estavam próximos dele. Ou seja, eram queridos por Hashem. Porém, eles cometeram um deslize com relação à santidade, ou santificação. O Midrash ensina que o fogo estranho não era nem da oferta contínua da noite, nem da oferta contínua da manhã. Não pertencia, digamos, ao fogo que havia no santuário. Mas era um fogo secular, era um fogo comum, era um fogo que foi extraído de um forno, de um fogão, né, que existia no acampamento. E a leitura de Levítico 10:1 relata que eles ofereceram fogo profano perante o Eterno. Sifrá Shemini Mechiltá de Miluim 99:5-6 é a referência para esta porção. Ou seja, eles não pegaram um fogo de dentro do átrio do santuário, mas pegaram um fogo externo, um Esh Zará, um fogo estranho, de acordo com a Torá. E a Guemará apresenta ainda, a Guemará, para quem não sabe, é a segunda parte do Talmud, o que constitui o Talmud em si. Nós temos a Mishnah, que é o cerne da lei oral, que é a lei oral, na verdade, em si, e a Guemará, que são as disposições ou a jurisprudência dos rabinos em relação à Mishnah. Muito bem, a Guemará, então, apresenta visões alternativas
ou pontos de vista alternativos de como o fogo consumiu Nadav e Aviú em Levítico 10:2. De acordo com um ponto de vista, os corpos de ambos não foram queimados, porque Levítico 10:2 diz: e morreram diante do Eterno, ensinando que foi algo como uma morte natural, normal, partindo de dentro, sem um efeito externo em seu corpo. E de acordo com o ponto de vista de outros, eles foram realmente queimados. O fogo começou de dentro, como na morte normal, e em seguida consumiu seus corpos. De acordo com o Talmud Bavli, Sanhedrin 52a. Essa é a referência, então, para essa discussão na Guemará acerca da morte de Nadav e Aviú. Abba Yosef ben Dostai ensinou que Nadav e Abiú morreram em Levítico 10:2, quando duas correntes de fogo saíram da presença divina, de diante do Santo dos Santos, do Kodesh HaKodashim, que era o segundo compartimento do santuário, e dividiu-se então em 4 correntes, das quais 2 correntes entraram pelas narinas de um e outras 2 pelas narinas do outro, de modo que a sua respiração foi retirada, tornou-se impossível. Mas as suas vestes permaneceram intocadas, como está implicado lá em Levítico 10:5. Então, o Talmud cita isso, a Sifrá também cita como referência, ou como interpretação desse episódio. Bar Kapará disse em nome do Rabi Jeremias ben Eleazar que Nadav e Aviú morreram, como relatado em Levítico 10:2, devido a 4 fatores. Vamos então tentar entender qual é a posição do Rabi Bar Kapará, que ensinou em nome do Rabi Jeremias, Yirmiyahu, quais foram os fatores que provocaram a morte de Nadav e Aviú. E 4 foram eles. Primeiro, por aproximarem-se demais do lugar sagrado, Santo dos Santos. 2. Por oferecerem um sacrifício que não tinha sido ordenado. Isso é muito importante. Eles não tiveram uma ordem para fazer aquela oferta. 3. Pelo fogo estranho que eles trouxeram da cozinha, né, do santuário, e por não terem tomado conselho um com o outro. Como Levítico 10:1 deixa claro que cada um tomou o seu incensário, o que implica que cada um deles, ou seja, que ambos agiram por conta própria. Eles não consultaram um ao outro, eles tiveram a iniciativa de forma independente. Então, de repente, se encontraram na porta do santuário, cada um com seu incensário, e adentraram com fogo estranho diante do Senhor. Isso está em Midrash Vaikra Rabá 20, verso 8, e Bemidbar Rabá 2:23. Da mesma forma, lendo as palavras de Levítico 16:1, a morte dos 2 filhos de Aarão, quando se chegaram diante do Eterno e morreram. O Rabi Yosef deduziu que os filhos de Aarão morreram porque se aproximaram da entrada do Santo dos Santos. Muito bem. Então, o Rabi Yossi então, ele conclui que a morte dos 2 deveu-se ao fato de que eles se aproximaram demais diante de uma parte do santuário, de uma parte do tabernáculo que era vedada a eles. Eles não poderiam ter acesso ou não poderiam sequer chegar perto daquele local. Muito bem. Vamos então continuar com a questão da morte de Nadav e Aviú, para que depois passemos a estudar um pouco da parte de reflexão acerca da Parashá e das suas mensagens para nós atualmente. O Rabi Mani de Sheab, na Galileia, e o Rabi Yehoshua de Siknim, que era uma região também da Galileia, e o Rabi Yohanan disseram em nome do Rabi Levi que Nadav e Aviú morreram por causa de 4 coisas, em conexão com cada uma das quais a Escritura menciona a palavra morte, no caso. Número 1. Porque eles tinham bebido vinho, em conexão com o beber vinho de Levítico 10:9,
em que se menciona a morte, dizendo: não beberás vinho, nem bebida forte, para que não morrais. Isso em relação ao ofício sacerdotal. Então eles morreram, primeiramente, por causa do vinho. 2. Porque eles não tinham um número prescrito de artigos de vestuário enquanto oficiavam, em conexão com as roupas apropriadas do sacerdócio, em Êxodo 28:43, onde se menciona a morte, também dizendo: e estarão as vestes sacerdotais sobre Aarão e sobre seus filhos, de modo que eles não tinham qualquer iniquidade, de modo que eles não tenham qualquer iniquidade e morram. Ou seja, então faltavam para eles, para os dois, algum tipo de veste sacerdotal. Eles não estavam completamente aparelhados ou completamente equipados, né, para aquela obra. Isso fica implícito, talvez, pelo relato do Levítico 10:5, quando seus corpos foram retirados da Mishkan, envoltos em suas túnicas. E sobre isso, Êxodo 28:35 menciona a morte, dizendo: e estará sobre Aarão quando ministrar, para que não morra. Então faltavam, né, para eles, então, alguma peça do vestuário. 3. Porque eles entraram no santuário sem lavar as mãos e os pés, pois Êxodo 30:21 diz: então eles devem lavar as mãos e os pés, de modo que não morram. Então, consequentemente, eles não tinham lavado os pés nem as mãos para a purificação e entraram como estavam no santuário. E Êxodo 30:20 diz o seguinte: quando entrarem na tenda da congregação, devem lavar-se com água, de modo que não morram. Número 4. Porque eles não tinham filhos, pois em conexão com o fato de não ter filhos, Números 3:4 menciona a morte, dizendo: mas Nadav e Abiú morreram e não tiveram filhos. Abba Hanin ensinou que era porque não tinham esposas, pois Levítico 16:6 diz o seguinte: e o sumo sacerdote deve fazer expiação por si e pela sua casa. E a sua casa implica que eles deviam ter uma esposa, de acordo com Midrash Vaikra Rabbah 20, verso 9. Da mesma forma, o Rabi Levi ensinou que Nadav e Abiú morreram porque eram arrogantes. Muitas mulheres permaneceram solteiras esperando por eles. Nadav e Abiú pensaram que, devido ao fato de que o irmão de seu pai, Moisés, havia sido um nobre na corte egípcia, e o irmão da sua mãe, Nachshon ben Aminadav, era um príncipe, e seu pai, Arão, era o sumo sacerdote, e ambos eram vice-sacerdotes, eles achavam então que nenhuma mulher poderia ser assim digna deles. Então o Rabi Menachma ensinou que, em nome do Rabi Yoshua ben Nehemiah, que o Salmo 78:63 pode ser aplicado a Nadav e Abiú, porque esse Salmo 78:63 diz o seguinte: fogo consumiu os seus jovens, porque o versículo continua: suas virgens não tiveram cântico nupcial. Essa é a explicação do Midrash Vaikra 20, verso 10. Muito bem. Passaremos agora, então, a analisar um pouco das leis de Kashrut oferecidas nesta paraxá, com o seguinte comentário. O rabino Shmuel Dressner, em seu livro sobre leis dietéticas judaicas, ele cita um discípulo de Aristóteles que relata que seu mestre, após conversar com um judeu, ficou muito impressionado com duas coisas relativas a eles: a sua filosofia, que ele achou admirável, e a sua dieta rigorosa. Hoje, 2.500 anos depois de Aristóteles, quem não conhece direito a dieta judaica, conhecida como comida kasher ou kosher, né? Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. Então, não se encontra mais dificuldade alguma em conseguir uma empresa aérea que sirva comida kasher. Ou seja, em qualquer momento, em qualquer local, você pode encontrar isso, em qualquer cidade grande. E a palavra kosher, ou kasher, passou a fazer parte, inclusive, de vários idiomas,
Mesmo no inglês, hoje em dia, o termo kosher ou kasher é amplamente conhecido, mesmo pelos não-judeus. E, no entanto, pouco se sabe a respeito de kashrut. Por que certos alimentos são permitidos e outros não? O que faz com que determinados animais domésticos e aves sejam considerados puros ou kasher e outros impuros ou taref? Provavelmente nenhum outro tópico da Torá tem dado margem a tantas explicações e tantas justificações teóricas quanto às restrições dietéticas. Desde Filo de Alexandria, no século I, até antropólogos e apologéticos religiosos contemporâneos, encontramos sempre novas teorias que procuram dar um significado para a longa lista de alimentos permitidos e para alimentos proibidos, que ocupa tanto espaço na Torá e tantas vezes mencionadas. E tem sido de vital importância isso para a vida judaica no decorrer de vários séculos. Primeiramente, nós temos ali então os insetos, os peixes, as aves, os animais que são proibidos. As leis dietéticas de kashrut determinam também a maneira correta de abate do animal e como drenar o seu sangue, como extrair o seu sangue. Porque o sangue, nós sabemos, é uma substância que é explicitamente proibida na Torá o seu consumo pelos judeus e, por extensão, aos noahides também. Outra exigência é que a carne e laticínios não sejam consumidos ou cozidos juntos, de acordo com a Torá. A Torá não apresenta razões para essas restrições, para essas proibições, exceto no que se refere ao sangue, porque a vida do corpo está no sangue, de acordo com Levítico 17, 11 a 12. Porém, como ocorre com as demais leis dietéticas, há sempre um propósito global. E esse propósito está simplesmente resumido na frase: pois eu sou o Eterno que vos fiz sair da terra do Egito para ser o vosso Deus. Sereis santos, porque eu sou santo. Levítico 11, 44 a 47. Do acima exposto, como também a partir de outros textos em que a Torá fala sobre vários aspectos da kashrut, por exemplo, Êxodo 22, 30, Deuteronômio 14, 21, fica evidente então que o propósito desse sistema de leis dietéticas é a santidade. Isto põe por terra então o argumento defendido por muitos judeus de hoje, que a kashrut pode ter sido necessária nos tempos antigos, mas com os métodos modernos de abate, a inspeção do governo, de forma regular, e o preparo higiênico dos alimentos, essas leis consistem em uma forma de anacronismo que deve ser descartado junto com o cavalo e a carruagem, ou seja, não tem nenhum valor de acordo com muitas posições ou muitos posicionamentos. Então essa ideia cai por terra, porque a ideia principal é preservar santidade de acordo com a própria Torá. Não tem muito a ver com questão higiênica ou de saúde. O rabino Isaac Arma, em seu Akedat Yitzhak, ele contrapõe a certos pontos, principalmente pontos em que nós temos a ideia de questão meramente higiênica para as leis de kashrut. E ele diz o seguinte: as leis dietéticas não são, como muitos querem dar a entender, motivadas por considerações terapêuticas. Deus nos livre. Se fosse assim, a Torá seria reduzida à condição de um tratamento médico, ou menos do que isso. Provavelmente muitos poderiam até fazer uma Torá melhor do que a que existe, Deus não permita. Por quê? Então a Torá, quando fala de leis de kashrut, ela não quer apenas nos transmitir regras de higiene ou de saúde, certo? A ideia principal realmente é preservar kedushá, santidade. O conceito de que a alimentação molda o caráter, ou o homem é o que come, remonta a Filo, que escreveu mais ou menos 2000 anos atrás, que a prescrição de comida kosher, ou kasher, tem como objetivo plasmar nossa personalidade. A intenção das leis dietéticas, então, explica ele, é a de nos ensinar a controlar nossos apetites corporais.
Embora Moisés não tenha exigido de nós um espírito de renúncia espartano, né, um ascetismo, ele proibiu pela lei o consumo da carne de porco, que é, segundo alguns, a mais deliciosa de todas as carnes, a fim de desencorajar a excessiva satisfação de nossos desejos. Ele proibiu, além disso, o consumo de certos animais e aves carnívoros, a fim de nos ensinar delicadeza e bondade. Filo acha um significado simbólico na permissão de comer ruminantes de cascos fendidos. A sabedoria humana cresce apenas se o homem fica ruminando o que estuda e o que aprende. Então ele passa a distinguir os vários conceitos. Uma das explicações pragmáticas para essas leis dietéticas é que elas foram ordenadas com o fim de separar os judeus do ambiente gentil. Se foi esse o propósito ou não, as leis de Kashrut realmente são um fator social poderoso para a sobrevivência judaica e uma proteção contra a assimilação. Até hoje, são leis que fazem os judeus se reunirem, sejam em casa ou quando estão viajando. Restaurantes kasher em toda a parte são um lugar onde os judeus procuram conviver e encontrar calor, né, neste enorme e estranho mundo. Ou seja, é um fator, então, a kashrut é um fator que faz com que o judeu ele seja preservado como povo único. Além, digamos, de outros pontos, como o Shabat, como as suas mitzvot, e essas, especificamente com relação ao mais básico, que é o ato de comer, é o que realmente tem preservado e tornado ou mantido o povo judeu como um povo singular, segundo o nosso texto. A outra corrente de interpretação é a simbólica. Vem desde Filo e alcança os tempos atuais. Vozes importantes dessa escola de pensamento, além de apologéticos ortodoxos como Hirsch, Diane Grunfeld e outros, a antropóloga inglesa Mary Douglas e Jean Soler, um filósofo francês, a percepção subjacente e compartilhada por esses dois é que as proibições dietéticas são uma espécie de linguagem simbólica destinada a transmitir um senso de realidade, refletindo o conceito de santidade de Deus que Israel tem que compartilhar. Ou seja, em resumo, o que nós temos aqui é que as leis de Kashrut foram dadas como um reflexo da santidade divina espelhada em seu povo. Essa é a motivação, segundo esses dois intérpretes, Hirsch e Grunfeld. A predominante exposição de motivos que emerge dos vários enfoques sobre o significado das leis dietéticas é que a Torá legisla para despertar em nós o respeito pela vida. Para alguns, esta é a lição moral básica de Kashrut. Dennis Plager e Joseph Telushkin, em seu popular livro 9 Questions People Ask About Judaism, dão um passo à frente ao dizer que a dieta kasher é a concessão do judaísmo a partir do seu ideal de obter alimento sem matar, a saber, o vegetarianismo. De acordo com a Torá, o ideal seria que os seres humanos comessem apenas frutas, legumes e verduras e não matassem para se alimentar. No Gan Eden foi ordenado originalmente ao homem que ele fosse vegetariano, como nós vemos lá em Gênesis 1, 28 a 29. A futura utopia escatológica é também descrita como uma condição em que todas as criaturas serão vegetarianas. Isaías 11, verso 7 e a seguir. A Torá refere-se de um modo negativo ao consumo de carne, considerando-o como um desejo incontrolável. Percebendo que seria difícil, se não impossível, controlar o desejo do homem por carne, a Torá não ordena o vegetarianismo absoluto, que seria o ideal. Ao invés disto, prescreve Kashrut. Assim, as leis dietéticas destinam-se a nos ensinar que um judeu deve, de preferência, ser vegetariano. Contudo, se ele não puder controlar os seus desejos por carne, que esta seja kasher. Isto lembrará que o animal lhe serve de refeição, é uma criatura divina, uma criatura de Deus, e que a morte dessa criatura, a sua morte, não pode ser considerada levianamente, e que a caça como esporte é proibida,
que não podemos tratar nenhum ser vivo de forma desumana e que somos responsáveis pelo que acontece a outros seres, humanos ou animais, mesmo se pessoalmente não tivermos contato com eles. Como exemplo dessas últimas considerações, nós citamos então o fato de que uma corte rabínica de Boston, anos atrás, considerou não kasher uvas apanhadas por trabalhadores mexicanos, americanos de origem mexicana, que eram oprimidos pelos seus patrões, pelos seus chefes. Isto sugere então que talvez possa ser vetado o uso sob a base de não kasher de pelos de filhotes de foca, mortos, apaulados, etc. Kasher não significa puro, nem santo ou abençoado por um rabino. Kasher significa apropriado. O objetivo das leis de kashrut é ajudar a escolher diretrizes ou linhas mestras que nos indiquem a forma apropriada de proceder na atividade humana básica, que é a alimentação, em relação ao tratamento que damos aos seres vivos em geral. Muito bem, como sabemos então, a leitura da Torá dessa semana discute leis complexas de impureza e pureza ritual, chamada Tumá e Taharat. A Torá nos diz que todo vaso de barro em que qualquer criatura impura caia será impuro. Há uma interessante distinção feita na lei judaica entre diferentes tipos de utensílios. Se uma fonte de impureza vem de dentro do espaço interior de um recipiente que é feito de cerâmica, mesmo que não tenha tocado nas paredes do vaso, torna-o então impuro. No entanto, se não for introduzido no recipiente, mesmo que tenha tocado as suas paredes externas, o vaso ou utensílio continua a ser puro. Com todos os outros utensílios, o oposto é o caso. Uma fonte de impureza colocada dentro do espaço de um vaso não faz dele algo impuro, enquanto que, se a mesma fonte de impureza tocar em qualquer parte dele, certamente o tornará impuro. Mas por que isso é assim? O valor de um utensílio feito de madeira ou de metal está contido não só dentro da sua função como um recipiente. O material de que é feito tem valor intrínseco. Por outro lado, um recipiente feito de cerâmica, cuja composição não é nada mais do que a simples terra, é de valor apenas quando utilizado como um recipiente, e consequentemente o seu estado de pureza ritual é determinada por aquilo que acontece no interior do vaso. O lado de fora do recipiente por si só não tem nenhum valor intrínseco. Há uma lição simples, mas muito bonita, nessas legalidades complexas. A Torá nos diz que Deus formou o homem do pó da terra e ele soprou em suas narinas o fôlego vital, tornando o homem alma vivente. Nós, seres humanos, somos vasos de barro. A ética dos pais, Pirkei Avot, nos diz: não olhe para o vaso, mas sim para o seu conteúdo. Portanto, devemos nos lembrar de que o nosso valor não está no nosso exterior, material ou físico, mas no conteúdo, naquilo que trazemos internamente conosco. O que é relevante para o interior e para a alma é o que define uma pessoa, não o exterior, que é fugaz, superficial e sem valor intrínseco. E no relato dessa paraxá da semana, nós vemos que no início do capítulo 9 de Levítico, Vaikra, toda a nação estava antecipando os eventos que estavam por ocorrer. Eles sabiam o que esperar. Né? Eles tinham então visto o exercício, o ensaio por 7 dias, a estrutura do tabernáculo sendo erguida, seus vasos, seus utensílios sendo colocados em seus lugares, e os sacrifícios sendo levantados e oferecidos sobre o altar. Mas hoje as coisas seriam diferentes. Embora Moisés tivesse praticado os procedimentos por 7 dias, apenas hoje, naquele dia, naquele 8º dia, eles poderiam testemunhar finalmente a presença de Deus descendo e abraçando o tabernáculo com as nuvens de glória, segundo foi determinado no próprio livro de Levítico. Enquanto isso, Moisés e Arão trabalhavam de forma diligente,
para preparar o tabernáculo, para preparar os seus utensílios e as suas operações. Enfim, eles estavam prontos para realizar os passos finais para as ofertas. A oferta dos korbanot seria então a culminação de todos os esforços coletivos de toda a nação ali e das contribuições do povo, que traria finalmente a divina presença ao santuário do deserto. Neste ponto, a Torá nos traz uma conversa inusitada entre Moisés e Aarão, que diz o seguinte: Moisés falou ao seu irmão: aproxime-se do altar, diz Moisés, e realize a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto. Levítico 9, verso 7. Mas por que Moisés instrui Aarão para aproximar-se do altar? É evidente que ele teria que se aproximar a fim de oferecer a Corban. Ele tinha praticado isso, tinha treinado isso por 7 dias e, portanto, naquele momento, a sua rotina seria, sem dúvida, muito suave, muito precisa. Por que Moisés, então, falava com Aarão como se ele fosse um novato? O Rashi cita um Midrash que explica o diálogo íntimo entre os dois irmãos. Pelo fato de que Aarão estava envergonhado e com medo de aproximar-se do altar, Moisés lhe disse: por que você está envergonhado? É para isso que você foi escolhido. O que fez Aarão ficar de repente envergonhado? O que será que eu teria deixado envergonhado? Aarão estava com 84 anos naquele momento. Era um sábio venerável, era um líder dedicado. Ele havia sido preparado para ocupar seu papel como sumo sacerdote, tinha ensaiado o procedimento sacrificial por 7 longos dias. Por que então estremeceu? Aarão compreendeu o impacto desse trabalho final, que era oferecer os sacrifícios, né? No caso, oferecendo os sacrifícios, ele iria fazer com que a presença de Deus passasse a habitar no santuário. Ele estava sobrecarregado com humildade e apreensão. Sentindo essa sua paralisia, Moisés diz: aproxima-se do altar, mude o seu foco, você não escolheu ser o sumo sacerdote, Deus escolheu você. Fortaleça a sua mente e vá fazer o seu serviço. Nachmanides, um estudioso judeu-espanhol do século XIII, nos oferece uma outra possibilidade para o entendimento com relação ao medo de Aarão de se aproximar do altar. O Ramban, ou Nachmanides, ele cita um Midrash chamado Sifrá, que explica que Aarão era uma pessoa espetacular e que não tinha pecado a ser lhe imputado, com exceção talvez de um, que era o seu envolvimento acidental na criação do bezerro de ouro. Nós sabemos do relato. E ele não tomava o seu erro de forma leviana. Na verdade, ele pensava sobre isso de forma constante. Enquanto ele estava dentro do tabernáculo da Mishkan, preparando-se para culminar o seu trabalho, ele virou-se para o altar, segundo esse Midrash, e percebeu com horror que o altar tinha se transformado em um bezerro. Os cantos do altar formaram os chifres, o resto do altar foi visto por ele como se fosse o corpo do bezerro. Satã, ou Malach, ou potência responsável pelo governo da Yetzer Hará, da inclinação para o mal, estava mexendo com o idoso sacerdote ali. Logo no auge da sua carreira, no dia em que ele próprio desencadearia a fusão do céu com a terra. Como poderia então Aarão aproximar-se do altar quando via bem ali a imagem daquilo que era vergonhoso para ele, um bezerro, no lugar exato do altar? Como ele poderia experimentar santidade e sagrada influência enquanto encarava bem de frente o seu maior monstro, a sua maior vergonha? Aarão ficou paralisado. Por que é que quando mais eu preciso da minha força, do meu poder, muitas vezes eu sinto ainda mais falta? Moisés compreendeu e disse: aproxime-se do altar. Aarão, você foi escolhido para isso. Disse ele: fortaleça sua mente, não deixe que a agenda de Satã esvazie a sua autoconfiança. É tudo uma ilusão. Isso não é sobre você, é sobre Deus. Foi Ele que te escolheu. Ele precisa de você. Talvez a nossa própria maneira ou temos experimentado o mesmo medo de Aarão. E sempre apenas nas horas erradas, nas horas mais erradas. É só quando eu sinto uma poderosa oportunidade que está na minha frente
que então passo a perceber e sentir uma paralisia penetrando em minha psique, na minha alma. Às vezes, a resistência decorre da humildade, a sensação de se sentir pequeno demais diante da luz e da oportunidade incrível que está diante de mim. Outras vezes são os meus esqueletos dentro do armário que surgem para me assombrar, para drenar a minha energia, a minha confiança. Por que então que quando eu mais preciso do meu poder, muitas vezes é aí então que eu mais sinto falta dele? Moisés vem e diz: aproxime-se do altar, você foi escolhido para isso. Se Deus lhe deu esta oportunidade, então você está bem adequado para o trabalho. Seu papel não é mais sobre você, é sobre algo muito maior do que você. Você está aqui para servir o seu Deus. Não se preocupe com as ilusões criadas pelas fantasias que buscam explorar em você sentimentos de culpa, de temor, de vergonha. Mesmo se você não se ache bom o suficiente para o trabalho, é Deus que o fará por seu meio. E Deus não se pode questionar. O Rav Eliyahu Dov Rabinovich foi um grande rabino que viveu nos meados do século XIX e chegou a ser o grande rabino, o rabino-chefe de Jerusalém. Ele era muito conhecido por sua pontualidade e costumava ficar extremamente incomodado quando as pessoas não cumpriam os seus horários, os horários que haviam estabelecidos para algum evento. Infelizmente, o Rav Eliyahu passou por uma grande desgraça familiar. Sua filha faleceu em uma idade muito jovem, pouco depois de se casar. Mas nunca ninguém escutou da sua boca uma única palavra de lamentação ou inconformismo com a vontade de Deus. Ao contrário, ele continuou por toda a vida com o seu trabalho espiritual, sem nunca perder o entusiasmo. Mas o mais impressionante ocorreu no dia do enterro da sua filha. A Hevra Kadisha, que é o serviço funerário da comunidade judaica, sabendo da pontualidade do Rav Eliyahu, deixou tudo pronto para que o enterro ocorresse, então, exatamente no horário pedido pela família. Porém, quando chegou o horário, o Rav Eliyahu entrou em sua sala e se trancou. Entrou numa sala e se trancou. Isso por 20 minutos, mais ou menos. Somente depois desse tempo, então, ele saiu e fez um sinal para que a cerimônia continuasse. Alguns dias depois, ele explicou aos seus familiares o motivo do atraso no enterro. A lei judaica nos ensina a bendizer as coisas ruins com o mesmo entusiasmo que bendizemos as coisas boas. No momento em que o enterro ia começar, eu sabia, disse ele, que teria que dizer a Berachá, Baruch Dayan Haemet, bendito é o juiz da verdade. Mas senti que não estava pronto para dizer a Berachá com todo o meu coração. Então eu me fechei por algum tempo em uma sala e tentei lembrar e sentir novamente a alegria que eu senti quando minha filha havia nascido. Somente depois disso, sentindo o mesmo sentimento, eu fiz a Berachá Baruch Dayan Haemet, reconhecendo que tudo que Deus fez é para o nosso bem. Há pessoas que mesmo no auge da dor conseguem superar e vencer o desânimo. Isto é apenas possível quando colocamos no coração que tudo que Deus faz é para o nosso bem, mesmo quando não entendemos. E na paraxá dessa semana, nós sabemos que enquanto o povo ainda festejava a inauguração da Mishkan, quando uma grande tragédia se abate sobre Aharon, que era o sumo sacerdote, e dois de seus filhos, Nadav e Aviú, que eram sacerdotes também, trouxeram uma oferta de incenso que Deus não havia pedido e morreram imediatamente. Como a Torá descreve a reação de Aharon a essa tragédia? A Torá simplesmente diz o seguinte, que Aharon silenciou. Levítico 10:3. Aharon silenciou, ficou em silêncio. Alguns versos depois, Deus aparece a Aharon, ou se faz perceptível para Aharon, e ensinou uma lei de conduta dos Koanim que não podiam se embebedar antes de entrar para realizar os serviços sagrados. Eles não podiam tomar vinho. Ficam algumas perguntas então sobre este evento trágico. Se a grande maioria das mitzvot foram ensinadas através de Moshe, através de Moisés, por que justamente agora Deus escolheu ensinar através de Aharon, essa mitzvah de não beber vinho antes de oficiar no templo sagrado? Além disso, será que este era o melhor momento para Deus ensinar algo a Aharon, quando ele estava provavelmente
arrasado pela morte dos filhos? E, finalmente, qual é a relação que existe entre o ensinamento da mitzvah com o silêncio de Aharon? A Torá, em várias ocasiões, nos ensina a importância da alegria em todos os momentos da vida, mesmo quando nós passamos por apuros ou dificuldades. Por exemplo, Yaakov Avinu foi um dos maiores profetas do povo judeu, e por diversas vezes a Torá descreve Deus falando diretamente com ele. Porém, durante os 22 anos em que o seu filho Yosef esteve no Egito, Yaakov não sabia o que havia acontecido com seu filho. Deus não apareceu para Yaakov. Por quê? Pois a presença de Deus só repousa sobre aqueles que estão felizes. Como Yaakov passou esses 22 anos imerso em sofrimento e tristeza, Deus não se revelou para ele durante todo esse período. Mas se esse conceito da presença de Deus não repousar sobre quem está imerso em tristeza está correto, como pode ser que Deus falou diretamente com Aharon logo depois do falecimento de 2 de seus filhos? Um conceito difícil para o ser humano entender racionalmente é que esta vida é apenas algo passageiro e que a vida verdadeira vem depois da separação do nosso corpo e da nossa alma. Mas Deus nos deu um modelo onde podemos enxergar esse conceito. Se observarmos a gestação de um bebê, é óbvio que ele não foi criado para viver apenas dentro do ventre, pois se fosse este o propósito, para que serviriam seus órgãos e membros? Por exemplo, para que servem seus olhos se ele nada vê? Para que serve sua boca se ele não fala nem se alimenta? Para que serve seu nariz se ele não consegue sentir nenhum cheiro? Sabemos que a gestação é apenas uma preparação para a vida verdadeira fora do útero. Todos os órgãos estão em formação para serem utilizados no momento em que o bebê sair. O mesmo ocorre então em nossas vidas. Para que Deus colocou dentro de nós uma alma espiritual, o que ela nos acrescenta na vida material? Nada. Isto é uma prova de que esta vida é apenas uma preparação para uma vida verdadeira e infinita, que virá após a morte. E por isso que não comemoramos a data de nascimento dos grandes tzadikim, dos grandes justos, e somente o Yortzeit, ou pelo menos os judeus não comemoram a sua data de nascimento, mas os judeus comemoram apenas o Yortzeit, que é a data de falecimento. Normalmente é o costume, pois o nascimento é o início de uma vida temporária, enquanto o falecimento é o início da nova vida verdadeira. Mas passar pelo teste de perder parentes não é um teste fácil. É necessário uma preparação e uma claridade muito grande. Explica o Rashi, comentarista da Torá, que o silêncio de Aharon foi uma demonstração de grandeza. E por este ato ele mereceu uma recompensa. Em seu nome foi ensinada uma importante lei para todas as gerações do povo judeu. E por que Deus escolheu ensinar essa lei justamente neste momento difícil para ele? Para nos mostrar que o silêncio de Aharon não foi pelo choque da perda, e sim por ter recebido o decreto de Deus com amor. Não foi um silêncio de tristeza, foi um silêncio de aceitação da vontade divina, sem questionamento. Aharon foi recompensado por ter chegado nesse nível muito elevado, por ter passado nesse teste tão difícil. Seu silêncio mostrou seu verdadeiro potencial. Para nós parece um nível sobre-humano conseguir chegar a essa tranquilidade, a essa paz, a um momento em meio a tanto sofrimento. Como foi que Aharon conseguiu chegar nesse nível? Através de uma reflexão profunda sobre o propósito da vida neste mundo, ele conseguiu chegar ao reconhecimento pleno da imortalidade. Por isso ele entendia que não há motivos para tristeza quando alguém parte deste mundo. Este conceito também aparece em outro verso da Torá, que fala sobre o luto. Vocês são filhos de Hashem, teu Deus. Não façam cortes em si mesmos e não arranquem o cabelo por causa de um morto. Devarim 14:1. A Torá proíbe atos de desespero quando passamos por uma situação de perda de um ente querido. Mas por que o versículo começa com as palavras vós sois filhos de Hashem? Pois a forma de conseguirmos consolo e tranquilidade é refletir que somos filhos de Deus e que Ele nos ama mais do que um pai ama um filho.
Da mesma forma que um pai sempre busca o bem do seu filho, não devemos nos desesperar pela perda de um ente querido, a ponto de causar ferimentos em nós mesmos, pois tudo o que ele nos faz é para o nosso bem. E mesmo se não entendermos seus atos, somos como filhos pequenos que não entendem os atos de seus pais, mas confiam neles. Devemos confiar então em Deus, pois Ele nos criou apenas por amor.